Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais o programa EBD na TV. Durante este primeiro trimestre de 2013, nós estamos estudando aí nas revistas da CPAD o tema Elias e Eliseu, um ministério de poder para toda a igreja. Nós temos aí como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor José Gonçalves. Hoje estaremos estudando aí a lição de número 10. Há um milagre em sua casa. E nós temos aí como texto áureo, segundo o livro de Reis, capítulo 4, versículo 4, que diz: Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Isso aí fala para nós sobre a igreja. Veja bem, você entra para a igreja, você é chamado por Deus, você aceita o convite, aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Você recebe o Espírito Santo. Depois você vai buscar o batismo com o Espírito Santo, que é uma capacitação para você ganhar almas, para você ser usado por Deus em milagres, em sinais, em prodígios. Então, quando você está cheio do Espírito Santo, você é separado então para fazer a obra de Deus. E Deus vai capacitá-lo agora com os dons do Espírito Santo, que vai fazer com que você agora ganhe muitas almas para Deus, que você realize uma grande obra para Deus. Por isso, você é colocado à parte, é separado por Deus para fazer uma grande obra para Deus. Aqui na nossa lição, está falando sobre uma pobre viúva que era casada com o filho de um dos profetas. O seu marido era um servo de Deus. Ele servia realmente a Deus, e Eliseu, pelo que nós vimos aqui, conhecia o esposo daquela mulher e dava um bom testemunho deste homem, porque a mulher disse para ele que ele sabia que o seu marido era um homem de Deus e que servia a Deus. Então ela foi buscar ajuda em Deus, pois o seu marido era um servo de Deus. Ela queria ajuda porque os seus filhos seriam levados cativos, prisioneiros, seriam levados como escravos para trabalharem. Estavam seguindo a lei, estavam seguindo a norma, e ela queria que eles seguissem. Agora, ela queria muito mais que Deus interviesse naquela situação e a livrasse de ficar sem os seus filhos. É o que acontecia com a maioria das viúvas. Além de perder o marido, que era o provedor do lar, ainda perdia os seus filhos e passava então o início da sua viuvez passando até fome, necessidade. Tinha que procurar ajuda de colher espigas que sobravam nas plantações. Era ajudada assim, mas de uma maneira terrível, uma humilhação muito grande. Sofria muito uma viúva naquela época. A maioria das pessoas eram pobres, muito pobres. Então, a necessidade dela era muito grande. E o seu marido não era um homem que tinha posses, que tinha riqueza, que mexia com plantação, alguma coisa. Ali, o principal meio de subsistência era exatamente a agricultura. Mas o seu marido não era agricultor, ele era filho de um profeta, e muito provavelmente aqui nós vamos ver que ele era também profeta. E muito provavelmente também era um homem que era aluno de Eliseu na escola de profetas, para Eliseu conhecê-lo tão bem assim e poder dizer que ele era realmente um homem de Deus. Então, nós vemos que essa mulher necessitava urgentemente de ajuda, e ela foi buscar em Deus a resposta. E assim também todo pai de família, toda mãe deve crer em Deus e buscar ajuda em Deus quando as coisas acontecerem dentro do seu lar, dentro da sua casa. Busca-se primeiro ajuda em Deus, a solução primeira vem de Deus, e devemos crer e buscar em Deus a solução para todos os nossos problemas. Veja bem que essa mulher clamou, pediu, insistiu, chorou, implorou a ajuda de Deus, e ela foi a quem poderia interceder por ela, poderia chegar a Deus por ela. Será que você, pai, você, mãe, estão levantando aí
pela madrugada para orar pelos seus filhos, orar pela sua família? Será que vocês estão intercedendo pela sua família? Será que você, pai, vai deixar que legado para o seu filho? Que exemplo? Será que você está orando? Será que você é um homem de oração? Será que você é um homem de Deus? Será que a sua esposa, se algum dia você faltar, ela pode chegar-se diante de Deus e dizer: Senhor, o meu esposo era homem de Deus, servia a Deus, eu estou aqui pedindo ajuda para a minha família. Será que você é conhecido como homem de Deus? Verdade prática aí. A história da multiplicação do azeite da viúva mostra claramente que o Senhor é soberano e gracioso para suprir todas as necessidades de seus filhos. Então Deus é maravilhoso, é bondoso, é misericordioso, é cheio de amor. E Ele procura ajudar aos necessitados, aos aflitos, aqueles que estão passando por tribulação, por angústia, por aflição. Deus vem sempre em socorro, desde que a pessoa busque a ajuda dele, busque com fé, confiança em Deus e não nos homens, e não em coisas erradas, mas que busque sinceramente em Deus a resposta, a ajuda para as suas necessidades. Vamos ver aí agora a nossa leitura bíblica da nossa lição de hoje. Segundo livro de Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Glória a Deus, aleluia. A nossa lição de hoje tem aí 4 partes. A primeira parte, a motivação do milagre. Nós veremos aí o tópico 1, a necessidade humana, o tópico 2, a misericórdia divina. Na parte 2, a dinâmica do milagre. Tópico 1, um pouco de azeite. Tópico 2, uma fé obediente. Na parte 3, nós veremos aí os instrumentos do milagre. Vamos ver no tópico 1, o instrumento humano. No tópico 2, nós vamos ver o instrumento divino. Depois, na parte 4, nós vamos ver o objetivo do milagre. Tópico 1, uma resposta ao sofrimento. E no tópico 2, glorificar a Deus. A nossa introdução diz o seguinte: na lição de hoje estudaremos a narrativa bíblica sobre a multiplicação do azeite na casa da viúva. Segundo o livro de Reis, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7. Não há dúvidas de que esta é uma das mais surpreendentes passagens bíblicas. Nela vemos o pouco tornar-se muito, a escassez converter-se em abundância e o vazio ficar cheio. Vemos ainda como a graça de Deus alcança os corações desesperados. Este texto, portanto, é bem claro em revelar que os milagres acontecem primeiramente em decorrência da bondade de Deus e após em resposta a uma fé obediente. Então estamos estudando aí sobre agora Eliseu. Nós estudamos Elias, vimos já a passagem do ministério de Elias para Eliseu, e vimos aí que Elias sobe para o céu e Eliseu volta para Israel. Ele estava do outro lado do Jordão e é necessário voltar. Então, o primeiro teste que Eliseu faz é
com o Rio Jordão, para saber se o poder de Deus está nele agora, se a unção de Deus está sobre ele agora. Então primeiro ele faz um teste e ele diz então para o Jordão se abrir, né? E o Jordão se abre e ele passa. Então agora os seus alunos da escola de profetas estão ali olhando e eles veem que Eliseu está com a capa de Elias, que tem agora a unção de Elias sobre ele e o poder de Deus está agindo sobre ele agora. Nós não vamos ver aí em sequência essa lição aqui de hoje, mas é um milagre importantíssimo que ocorreu no ministério de Eliseu e que o nosso comentarista vai então comentar sobre ele. Esse milagre chamou mais a atenção do nosso escritor do que os outros e ele começa então a comentar sobre o ministério de Eliseu, narrando o fato desse milagre na vida de Eliseu, que vai em ajuda, que vai em socorro a uma pobre viúva que de repente, após ficar viúva, apareceu na casa dela os credores que tinham dívidas do marido dela para receber junto a eles. Então eles chegaram para cobrar e ela não tinha com o que pagar. Ela era mulher de um homem de Deus. Veja só. Se fosse hoje, ela seria rica, né? Porque os homens que se dizem homens de Deus hoje acham que para ser homem de Deus precisa ser rico. A cabeça, a mente, o coração deles está em dinheiro, em posses. Visam sempre ganhar dinheiro quando estão fazendo a obra de Deus. Mas na Bíblia nós vamos ver que os homens de Deus, homens tremendamente usados por Deus em milagres, não eram ricos. Nós não vamos ver essa riqueza na vida de Moisés, homem de milagres, na vida de Elias, na vida de Eliseu. Nós não vamos ver também no Novo Testamento, na vida de Pedro, de Paulo. Não vamos ver essas riquezas. Então, devemos olhar bem. Se você quer realmente ser homem de Deus, usado em tremendos milagres, então não pense em dinheiro, não pense em riqueza, porque não tem base bíblica para você pensar dessa maneira. É um ministério diferente dos outros. Exige coragem, exige esforço e exige também que seja uma pessoa íntegra, que não fique por aí pensando que a obra de Deus é meio de vida. Então Deus veio abençoando aquela mulher e de uma forma maravilhosa. Veja bem que a partir dali ela deixou de ser pobre, imediatamente. Então de repente, quando Deus entrou na vida daquela mulher, porque ela acreditou, ela teve fé em Deus, ela buscou em Deus a solução do seu problema, então Deus entrou para trazer abundância à sua casa, para trazer solução à sua situação, e ela nunca mais passou necessidade. Porque a Bíblia é bem clara, quando Eliseu diz: você vai vender um pouco do azeite e pagar a sua dívida. Pronto, ela já não devia ninguém. Mas ele completa e diz: vivei do resto. Então o restante do azeite que sobrou, e era muito azeite, ela pôde se sustentar até o final da sua vida. É isso que Eliseu disse para ela. Seus filhos cresceram, foram trabalhar, foram produzir alguma coisa e viveram com o seu trabalho. Agora, até atingir a maioridade, até atingir o tempo que eles pudessem trabalhar para se sustentar, e aquela mulher, até morrer, ela teve o seu sustento com o restante do azeite